Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais no Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o professor renomado, professor meteorologista também, Luiz Carlos Molion, que vai nos falar sobre recursos hídricos, seca, recursos hídricos e soluções para esse problema, não é, que castiga, sobretudo, a região nordeste do país há séculos, podemos dizer assim. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente novamente e comecemos justamente sobre essa questão do clima, não é? Que a gente convive, o calor continua a castigar o país, as previsões que se tinha antes estão se confirmando, não é? Com a falta de chuvas, há indicadores que já apontam, já de há muito, que nós teremos até 2020 essa estação de seca aqui instalada no país. Mas o que é que podemos dizer, por exemplo, em Alagoas, já que falta chuva, mas não falta água, e como é que a gente pode conciliar para, digamos assim, conviver com a seca, sobretudo na região do semiárido e do sertão, não é? De uma maneira que não interrompa o desenvolvimento do Estado. Prazer estar aqui, Gorete, mais uma vez, e poder trazer, então, para os telespectadores algumas ideias que, quem sabe, no futuro poderão ser utilizadas, né, com relação ao desenvolvimento social e econômico e a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, do Estado. Realmente a gente teve um período, uma sequência, começando em 2012, o telespectador pode ver aí a sequência dos mapas. No canto esquerdo superior temos 2012, nas cores ali, o que está em verde até o vermelho significa a redução de chuva, né? Então pode ver que bem em cima de Alagoas ali aparece um vermelho muito forte, indicando que já 2012 foi um ano em que as chuvas estiveram bem abaixo do normal. Depois, 2013, tivemos praticamente normal, mas aí pode ver 2014, no canto esquerdo inferior, já estava vermelhinho de novo. 2015, mais vermelho ainda em cima da gente. E agora, 2016, nesse próximo slide, mostra então que a situação teve muito ruim no Nordeste como um todo, mas mais particularmente em cima da costa do litoral. E esse agravamento foi devido a esse intenso fenômeno El Niño que ocorreu em 2015 e 2016. Então, é sabido que os El Niños fortes, e por coincidência, eles ocorrem aproximadamente a cada 19 anos. Os El Niños fortes, em geral, duram 2 anos, como, por exemplo, o último forte em 97 e 98, causou também um problema seríssimo aqui em todo o interior, morte de animais, falta de água para consumo humano, consumo animal, como esse agora. E também os El Niños, como eles colocam, são grandes extensões no Oceano Pacífico, em que as águas ficam superaquecidas, em algumas regiões chega a ficar 5, 6 graus acima do normal. O oceano coloca muito calor na atmosfera e como a extensão é muito grande, são milhões de quilômetros quadrados, chega a mudar a temperatura global, sabia? Por exemplo, o caso do El Niño de 97 e 98, a temperatura chegou a ficar 0,74 graus acima da média, global isso. E agora, em 2015 e 2016, a temperatura chegou a ficar 0,83 graus acima. Isso porque o oceano coloca muito calor na atmosfera. Então, são, ao mesmo tempo que nós temos uma redução de chuva aqui, tem a redução da cobertura de nuvens, entra mais radiação do sol,
e as temperaturas ficam mais elevadas. Pois é, professor. Agora vamos fazer um contraponto sobre essa ideia que o senhor já contesta, né, de que o fenômeno Laninha não vai mais acontecer, o que foi noticiado por uma agência brasileira também, propagando essa ideia de que o fenômeno Laninha estava, digamos assim, com os dias contados e que o senhor contrariou. A agência americana para oceanos e atmosfera, chamada NOAA, N-O-A-A, que é a irmã da NASA. A NASA é para espaço e aeronáutica e a NOAA é O de oceano e A de atmosfera. Ela noticiou que realmente esse Laninha tinha terminado e, de fato, o que ocorre é que o Oceano Pacífico está próximo da neutralidade. Está um pouquinho frio, mas está próximo da neutralidade. Mas eu aposto muito na situação atual semelhante à que ocorreu em 97 e 98, quando depois do El Niño de 98, nós tivemos um Laninha, passou obviamente por um período em que estava próximo da neutralidade, mas depois, no ano 2000 e 2001, foi um Laninha forte e choveu muito bem aqui. Então, eu fazendo um paralelo, similaridade, porque as condições, inclusive astronômicas, do plano da órbita da Lua, que tem a atração gravitacional da Lua, tem uma força, a força é muito grande com relação às marés e às correntes marinhas e a redistribuição da temperatura da água do oceano, porque a atmosfera ela é aquecida com o ar em contato com a superfície. Se há uma redistribuição das temperaturas do oceano, como os oceanos constituem 71% da superfície terrestre, isso muda o clima. E a Lua é um dos fatores atuantes, um dos agentes com a sua atração gravitacional que muda as correntes marinhas e muda a distribuição da temperatura, consequentemente, do clima. E a situação 97 e 98, muito similar à que nós tivemos agora, com a Lua muito próxima da Terra. Você se lembra da superlua no dia 14 de novembro, o perigeu mais próximo dos últimos 104 anos. Então a atração gravitacional é maior, então eu estou apostando, que a partir do segundo semestre, o Laninha volta a se intensificar e nós vamos ter, então, 2018 e 2019 com chuvas acima do normal. Mais 2018 e um pouco menos 2019, que não vai, de uma certa forma, não mudar a configuração da paisagem. Vai amenizar, né? Porque são, como o telespectador viu, são 5 anos de seca severa e tem mais. 2017, este ano, ainda é um ano ruim, com chuvas abaixo da média. Um efeito cumulativo que só faz aumentar as E nós podemos ver, por exemplo, nesse próximo slide, que a técnica vai nos mostrar, um gráfico da vegetação, que mostra progressivamente como a situação vai ficando ruim para a própria vegetação natural. Quando acontece, vamos aguardar, mas o senhor pode descrever já na tela, professor. Está vendo? Então, aí o índice de vegetação é tirado por satélite, né? E tem a ver com o clima, não é? Os imagiadores a bordo de satélite mostram que em 2015, a primeira, à esquerda superior é 2012, aí nós temos 2011, 2012, 2013, 2014, nota como a área vermelha vai se intensificando. Vai se ampliando, exatamente. 2015, 2016 e agora, veja como estava a situação. E veja que é o Nordeste como um todo, né? Não é só Alagoas. Exatamente. Alagoas tem uma cobertura maior proporcionalmente porque também, tirando ali a faixa litorânea, não é? Porque é um estado pequeno, não é? Isso. Ele se insere dessa forma. Mas todos os estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte, sofreu muito. E
nós podemos ver no próximo slide, isso, mostra aqui, olha, são 106 anos de chuva, medidas aqui em Utinga-Leão, aqui em Rio Lago, na usina. Note que nós já passamos por períodos de secas muito severas, por volta dos 1925, tá vendo? Onde aquela linha tracejada fica abaixo do zero. Foi um período de vários anos. 60 também. Isso, foi um período de vários anos, 53, de 1925 até 1938, com secas mais severas do que essa. Mas o que acontecia é que a população era pequena e a demanda pela água era muito menor. Também a economia de pequena escala, né? Não como hoje, globalizada, porque hoje qualquer seca moderada, ela produz um impacto social e econômico muito maior. No próximo slide, desculpa. Pois não, professor. No próximo slide, a gente pode ver a mesma situação para a Palmeira dos Índios. Palmeira que, inclusive, hoje sofre uma situação muito ruim, porque a carangueja que abastecia a cidade como toda, a barragem, ela secou. Então, eles vão totalmente, professor. Secou totalmente. Eles vão ter que trazer água lá do Bálsamo, lá de divisa com Pernambuco, que é uma distância de uns 15 quilômetros, e provavelmente vão ter que construir uma adutora que deve custar uns 50 milhões de reais. Hoje está sendo abastecida com carro-pipa. Então você vê que no passado nós tivemos secas severas, mas o impacto social e econômico, de novo, era bem menor. E hoje, com as novas tecnologias e com as experiências internacionais que a gente observa no quadro, no gráfico ali, no mapa da vegetação, a gente pode observar que poderia se fazer a opção, a gestão pública poderia, desses municípios que estão na área mais crítica, poderiam fazer a opção pela economia, pelo plantio adequado, não é? A gente vê que a questão da agricultura vai definir o desenvolvimento do município também, notadamente, para as saídas, para construir as saídas para essa situação e não haver o êxodo que a gente sabe que se repete a cada ano das famílias por não terem a condição de continuar na convivência com a seca. Mas, fazendo a opção correta, pelo contrário, a população se consolida no município e gera riqueza para o município, não é? É exatamente esse aspecto. Acho que o grande problema do Estado chama-se gestão de recursos hídricos. Porque você pode, claro, fica muito óbvio com esses mapas que nós vimos, que faltou chuva. Mas dizer que o estado de Alagoas tem falta de água é absolutamente ridículo. Absurdo, né? Absolutamente ridículo. Nós temos aí 260 quilômetros de Rio São Francisco. É bem verdade que o rio perdeu nesses últimos anos, nesses últimos 30 anos, perdeu cerca de 900 metros cúbicos. A técnica poderia colocar aquele gráfico do Rio São Francisco. Foi um estudo que eu fiz, que de 1927 até 2014, em que mostra que o rio perdeu nesses últimos 30 anos, me diz ali em Pão de Açúcar, o posto fluviométrico de Pão de Açúcar, mostra que o rio perdeu nesses últimos 30 anos 900 metros cúbicos por segundo. Como, professor, uma perda tão significativa dessa? Ainda estamos procurando a resposta para isso, Gorete, apesar de tudo. Acho que a implantação de lagos como o Sobradinho e Itaparica, lá na Bahia, é um espelho d'água inserido no semiárido. Eu fiz uma estimativa, os dois lagos somados, a área dos dois lagos somados, na cota normal de operação, elas perdem da ordem de 400 metros cúbicos por segundo. 400 mil litros por segundo por evaporação para a atmosfera são perdidos.
mais as outorgas de água, né, para manter os pivôs centrais na Bahia, principalmente em Minas Gerais. E isso deve somar da ordem de 600 a 700 metros cúbicos por segundo. E provavelmente também o fato de que, como 75% da água do leito do São Francisco vem das serras de Minas Gerais, também nesses últimos anos a chuva tem diminuído nas serras de Minas Gerais, quer dizer, então a vazão diminuiu, não só por, possivelmente, da ordem de uns 10 a 20% por redução de chuva, mas o restante é uma perda que poderia ser evitada, como é o caso da perda por evaporação dos lagos Sobradinho e Itaparica, e, claro, a demanda de outorga de água para a agricultura, que usam parte do rio. Mas ainda estamos jogando no Oceano Atlântico água de boa qualidade. São Francisco joga 700 mil litros por segundo no Oceano Atlântico. Sobre essa questão, a gente vai abordar no próximo bloco, professor. O Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Tá. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor renomado meteorologista Luiz Carlos Mulion, que nos fala sobre seca, recursos hídricos e soluções para Alagoas, para o Brasil, para Alagoas, notadamente. Professor, falávamos no final do bloco anterior justamente sobre o desperdício de água do São Francisco, que poderia, uma quantidade significativa que poderia estar aí à disposição da população em projetos gerenciados pelo Estado e pelos municípios, na forma de consórcios, enfim, nas modalidades que o mundo já mostrou que existe, né, para disponibilizar dessa água e evitar justamente o desperdício. Como o senhor vê essa questão de uma forma mais, digamos assim, aprofundada? Olha, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, é o caso da Califórnia. A Califórnia é um deserto. Chove 190 milímetros por ano, enquanto na pior situação aqui do estado de Alagoas, localidades como Delmiro Gouveia, Mata Grande, chove 600 milímetros. Chove 3 vezes mais aqui do que lá. No final do século XIX, a Califórnia passou por uma seca, já é seco, passou por uma seca severa, e eles decidiram, em 1902, desviar o curso do Rio Colorado. Então, o que hoje se faz com o Rio São Francisco, não é? De fazer a transposição, Não é nada comparado com o que foi feito na Califórnia. Lá. E muito e com mais... uma tecnologia bem de 100 anos atrás, né? Pois em 1902 eles decidiram, criaram um comitê, mudaram o curso do Rio Colorado para passar pela Califórnia. E em 1908, 6 anos depois, já estava pronto. Telespectadores se lembram que a gente falou que lagos como Sobradinho e Itaparica juntos perdem da ordem de 400 metros cúbicos por segundo. Na evaporação. O Rio Colorado tem uma média de 520 metros cúbicos por segundo. Ou seja, esses dois lagos inseridos no semiárido, eles perdem um Rio Colorado inteiro. O Rio Colorado transformou a Califórnia no estado mais rico. Um oásis de desenvolvimento. Isso. Como? Principalmente a agricultura de alto retorno, que depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Ainda hoje, apesar da situação estar ruim, o Rio São Francisco ter perdido 900 metros cúbicos por segundo, ainda assim estamos jogando 700 metros cúbicos por segundo de água de boa qualidade, que eu pessoalmente, Gorete, eu fui lá medir o teor de sal das águas, perfeitamente, excelente água. Tem sedimentos, claro, mas não tem sal. 700 metros cúbicos, como 700 assim, mil litros por segundo está sendo jogado no mar. No mar. No mar. Esse desperdício, como a gente pode mensurar? De que forma isso acontece? Então, se você fizer uma adutora perpendicular ao Rio São Francisco, em direção ao norte,
com menos de 100 quilômetros você está no estado de Pernambuco, devido ao fato de que o estado de Alagoas é um tipo de um V. Então essa distância, né, do São Francisco a qualquer ponto do estado é pequena. Então, por exemplo, uma proposta é essa que o telespectador está vendo. No Baixo São Francisco, à direita teríamos a usina hidrelétrica de Xingó, e de Xingó até o Atlântico, estão reclamando que Piraçabuçu não pode mais utilizar a água do rio, porque a cunha salina está salinizada. Então, o que faríamos? Faríamos uma série de barragens, pequenas barragens, e aquela parte de baixo ali mostra, assim, então, uma ideia do que seria essa barragem. A barragem teria escada para peixe, eclusa para os barcos poderem passar de um patamar para o outro, quer dizer, você teria, entre aspas, vários lagos em escadinha. Então você precisa de uma eclusa para navegação, precisa da escada para peixe, e a barragem teria ainda uma turbina do tipo bulbo, aquela chamada fio d'água, que a água passa pela turbina, roda e ela gera energia elétrica. Então isso daria uma reativação fantástica na economia do Baixo São Francisco. A média de custo para o investimento desse porte? Eu não tenho ideia. Assim, mas é algo estratosférico? Não é viável, né? Não, pode ser aí, certamente menos de R$1 bilhão, que comparado com o que se rouba por aí é muito pouco dinheiro, né? Que a gente ouve nas notícias Lava todas, Jato, né? Que mostra aí, não é? Mas o importante é que seria uma obra permanente, ativaria toda a economia. Então, você teria uma via navegável de 260 quilômetros, permitindo o transporte pelo rio, lazer, turismo. Como o nível estaria perenizado, nós poderíamos ter aquicultura, produzindo peixes como o pintado, o pitu, que são característicos da região. E, obviamente, essas pequenas turbinas, elas gerariam também energia elétrica. O senhor falou, quando fez alusão ao Rio Colorado, o senhor falou na instalação, antes de fazer mudar o curso do rio, da instalação de um comitê gestor para administrar essa gestão da água, né? E o que, se a gente for fazer um paralelo aqui no Canal do Sertão, como é que podemos visualizar isso aí? Então, o próximo slide, por exemplo, tem algumas fotos, né, tiradas do nosso Canal do Sertão, para mostrar que realmente ele é uma realidade de 105 quilômetros de extensão. E diferente da transposição do São Francisco, que os canais estavam todos secos, inclusive teve trechos que vão ter que ser refeitos, porque o concreto rachou, né, por falta de água. O nosso não, o nosso está sendo feito à medida que ele vai progredindo, a água está indo junto. Ocupando junto o espaço. Então são 105 quilômetros já de água correndo. Mas não sabemos o que fazer, não tem ninguém que diga como é que aquela água tem que ser utilizada. Então, por isso que eu disse logo no começo que... Advertiu, não é? Nós não temos falta de água. Nós temos, infelizmente, tem que dizer, uma má gestão dos recursos hídricos existentes. 260 quilômetros de Rio São Francisco, jogando 700 mil litros por segundo. Já foi mais, já jogava 1.400, 1.100. Agora está jogando 700 metros por segundo, ainda de água de excelente qualidade. Temos o Canal do Sertão, mas infelizmente não temos uma gestão desses recursos hídricos, tá? E tem que ser urgente, né, essa tomada de decisão. Antes de começar a construção do canal. Digo agora, no momento, né, para não se ter tantos prejuízos. Antes de começar a construção do canal, já devia ter um comitê gestor instalado, planejando como vai ser a utilização dessa água, né?
quem ela vai beneficiar? Para onde você vai dirigir as adutoras? Compensa colocar adutoras só qual é o mínimo de população? Para que vai ser usada a água? Então, certamente há necessidade de se fazer bom uso dessa água, porque ela tem um custo. No momento que queimar uma daquelas bombas elevatórias, quem é que vai consertar? Será que o Estado vai ter que estar bancando isso? Não, a população tem que pagar pela água. Mas, por outro lado, a população tem que produzir. Porque eles produzindo, tendo recursos, então pode se manter esse tipo de situação. E eu fico preocupado, Gorete, com o fato de que ouvi uma notícia na semana passada que encontraram já lançamento de esgoto num dos canais da transposição do São Francisco. Você vê que se a nossa população já polui os rios naturais, eu fico preocupado que se não tiver uma gestão adequada, uma supervisão, de repente, constante, comecem a lançar esgoto nesse canal, como lançam no Rio, então vão lançar, e como já começaram a lançar nesse trecho da transposição do São Francisco. A água tem um custo, e esse canal ele tem que ser autossustentável, né? Ou sustentável. Não pode ficar na dependência do Estado em manter isso tudo. Consumo de energia, que é alto com essas bombas, a manutenção, tanto das bombas como do próprio canal, tem que ter recursos para isso. E para isso você precisaria ter um comitê desse canal que ditasse as regras e ditasse os custos, para que se possa fazer um uso apropriado dessas águas. Então, de novo, passamos por uma sequência de anos ruins. Não é a primeira vez. E também não vai ser a última. Então tem de se preparar para medidas. A gente tem que ter um grande problema no Brasil, é que a visão, infelizmente, dos nossos administradores políticos é uma visão curta, de 4 anos. Quando muito é uma reeleição, 8 anos. E quando entra, destrói o que foi feito no passado. Essa cultura de não valorizar as ideias bem-sucedidas de gestores anteriores também é uma característica do Brasil. Brasileira. No Brasil, não é? E que o efeito é danoso, para a população é algo terrível, não é? Que tem que mudar esse conceito de dizer que eu não vou colocar a azeitona na empada de ninguém, não é? Não tem nada a ver, né? Absolutamente. Quer dizer, nós temos uma carga tributária astronômica e a gente não vê o retorno à altura do que a gente paga dos impostos, né? E o retorno tem que ser nessa área da infraestrutura. Então, o que é que você precisa para o desenvolvimento regional? Insumos básicos, energia elétrica, que hoje não se faz nada sem energia elétrica, e água. E o estado de Alagoas tem isso. Pois é, e poderia até baixar o valor cobrado dos consumidores da energia elétrica. Vai aumentar. Entra na contramão da realidade, na verdade. Vai aumentar. Né? O interessante é que há alguns anos atrás, a Eletrobras calculou tarifas acima da inflação. Então, falaram há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, que isso seria devolvido para a gente. Agora, nesta semana, já estão falando que vai aumentar por conta da indenização que vão pagar para as companhias geradoras. Ou seja, indenização que quem paga somos nós. Somos nós mesmo. Sempre a conta vem para a gente, né? Para a população, para o cidadão. Esse é um grande problema. Professor, vamos chamar agora o nosso último intervalo e o Frente a Frente volta já para a gente discutir no âmbito das soluções para esses problemas, eu diria, seculares.
Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o pesquisador meteorologista Luiz Carlos Molion, que nos falou durante toda essa entrevista sobre a seca no país e notadamente no Nordeste, atingindo nosso estado, claro, a questão dos recursos hídricos sob o ponto de vista da gestão. E agora vamos falar sobre as soluções, né, as alternativas encontradas para que a população possa se consolidar no seu município de origem, acabar com o êxodo e garantir o desenvolvimento sustentável nas regiões que convivem com o semiárido ou na área do sertão também com a seca, que é constante. Professor, falemos então, a começar pela questão da agricultura. Como o senhor vê as saídas nesse campo para contrapor a situação da seca? Olha, então a seca, como você mencionou, você fechou, é um problema secular, né? Quer dizer, são 5 séculos, pelo menos, desde que os portugueses chegaram aqui, há registros de secas severas desde os 1500, em que os índios atacavam as cidades, os povoados, por conta da fome e da falta de água que eles tinham. É um problema que passamos nesses últimos 5 anos, e esse ano, como disse, 2017 ainda vai ser ruim, mas temos que olhar para o futuro, que vai continuar desse mesmo jeito. Quer dizer, durante um certo tempo a gente passa por períodos, 4, 5, 6 anos, 7 anos, com chuvas abaixo do normal. Como nós vimos, nós temos água, muita água. Energia, também temos muita energia. Você pode ter, por exemplo, aproveitamento de energia solar, não só com os módulos fotovoltaicos, aqueles painéis azuis, como também com um sistema de concentradores solares de calha parabólica, em que basicamente na parábola concentra os raios solares num tubo. Esse tubo passa um óleo, esse óleo chega a 400 graus centígrados, entra numa caldeira, gera vapor, e o vapor toca uma turbina a vapor e gera energia elétrica. Então nós temos tudo aqui. Há dias como esse, por exemplo, ao meio-dia, nós temos mais de 1000 watts por metro quadrado chegando do sol. E não é nada aproveitado. Então nós temos água, muita, São Francisco e o canal. Está faltando gestão. Para que essa água? Tá. Já dei um exemplo no bloco passado, que poderíamos perenizar com vários lagos em escada o Rio São Francisco para gerar emprego e renda, aquicultura, turismo, transporte, lazer. Agora nós temos a agricultura de alto retorno. Então, a água desse canal do sertão, ela tem que ser usada para produzir. Produzir em larga escala, não é? Não adianta ficarem dizendo, vamos trazer grandes indústrias para o estado de Alagoas. Não, grandes indústrias, especialmente multinacionais, elas sempre querem benefícios, né? Particularmente isenção de impostos. Nós já vimos isso. Isso não resolve o problema da população. Indústrias complexas, elas não geram emprego. Elas trazem os seus próprios empregados. Vai gerar o emprego do cafezinho, de limpeza. Mais mínima a proporção. Mínima. Não é? Então, qual é a vocação do Estado? Agricultura de alto retorno. O que é agricultura de alto retorno? Pois é. Fruticultura. Por exemplo, ervas. A uva, como estamos mostrando aí. Essa é um exemplo. O telespectador pode ver essa variedade BRS de Brasil. Foi desenvolvida pela Embrapa, exatamente para o semiárido nordestino. Ela é o ciclo dela é em torno de 100 dias, 97 dias. Para a produção. Como aqui nós não temos limitação de temperatura, ou seja, não temos temperatura baixa.
Então ela produz 3 safras por ano. Em cada safra, ela produz 30 mil quilos, 30 toneladas por hectare. Lembrando ao telespectador que 1 hectare é do tamanho de um campo de futebol. Um campo de futebol. Então, para o tipo de fundiário que nós temos aqui no estado de Alagoas, com pequenas propriedades, isso seria o ideal. Eu estou mencionando a uva, o telespectador viu, 90 toneladas por hectare por ano, mas vale lembrar que, por exemplo, a nossa pinha, às vezes, Gorete, eu tenho até raiva, que eu vou ao supermercado, compro a maçã. Não, eu compro a maçã que vem de Santa Catarina ou da Argentina por 7, 8 reais o quilo. E a nossa pinha... A 13, a 13, 15, tem vezes que está quase 20, né? Vinda de Palmeira dos Índios. Vinda de Palmeira dos Índios. Aqui. Não tem como então, explicar. A pinha também, ela só produz uma vez por ano por falta de irrigação. Porque se irrigada, ela dá 2 safras e meia. Ou seja, mais ou menos a cada 120 dias, ela está pronta. 120, 130 dias está pronta para ser colhida. Poda e ela começa um novo ciclo. Basta ter água. De que forma? Água, irrigação por gotejamento. Gotejamento, exatamente. E hoje já existem emissores, como eles chamam, que podem trabalhar subterrâneo. Então você enterra tudo, não aparece nada, e só na raiz da planta fica aquele emissor jogando já água com o fertilizante. A água já desce com o fertilizante. Só vai irrigar uma parte do ano. Durante o inverno tem água disponível. De onde vai tirar água? Canal do Sertão, do São Francisco. Perenizando o São Francisco, o Baixo São Francisco, você pode lançar adutoras. E naquelas localidades em que economicamente se torna inviável levar uma adutora, por exemplo, a gente estava falando que agora Palmeira dos Índios, com a barragem Carangueja seca, eles vão ter que trazer a água do Bálsamo a 15 quilômetros de distância. E estimada, essa adutora vai custar 50 milhões. Então, para aquelas regiões que não for economicamente viável, usa dessalinização de água. Nós temos aí uma imagem, olha, por exemplo, essa. Você viria para a região de Piaçabuçu. São centenas de tubos, cada tubo desse contém 6 membranas, o sistema chamado de osmose reversa, e isso é a base praticamente para todo mundo. Eu estive agora no último Fórum Mundial da Água, em Daegu, na Coreia do Sul, fui convidado a fazer uma palestra lá sobre recursos hídricos, mudanças climáticas e recursos hídricos, e aproveitei para dar uma olhada na feira, que tem uma feira gigantesca. Aliás, por sinal, telespectador, o próximo Fórum Mundial da Água vai ser em 2018, no ano que vem, em Brasília. Bem oportuno. Bem oportuno. Então, o que eu percebi foi que, principalmente os asiáticos, estão investindo muito nesses sistemas. A população vai crescendo, tira a água do mar. Então, Emirados Árabes, Israel já todo faz o Oriente Médio, 95 a 97% da água que eles usam é tirada do mar. Por esse sistema. É caro? Não é, Gorete. Se nós tivermos um poço de água salobra, por exemplo, dá para produzir 1 metro cúbico, 1.000 litros de água com R$2. É inacreditável. Não, é incrível, incrível. 65 centavos de dólar custa para você produzir 1.000 litros de água com um sistema de osmose reversa, que se bem mantido, as membranas duram pelo menos 5 anos cada membrana. E hoje as membranas estão baratas. Cada membrana dessa custa $200 apenas. Então, o custo é barato, principalmente para aquelas comunidades que estão isoladas, longe do Canal do Sertão, longe do São Francisco, isso, que fica difícil, economicamente inviável. Mas você tem que usar água exatamente para isso. Especificamente. Fruticultura é um tipo de agricultura de alto retorno.
Condimentos. Manjericão, estragão, orégano. As pimentas incrível. Que nós temos. Telespectador, você vai ao supermercado, você compra um saquinho de 10 gramas de orégano. Você paga R$2 por ele. Com 1 quilo de orégano, você faz 100 saquinhos daquele. Então, se você reclama de estar pagando R$25 1 quilo de carne, você está pagando R$200 o quilo do orégano. Flores. As pessoas não conseguem mensurar. Não pensa, não pensa. Não dá. Flores tropicais. Né? Cada haste daquela, quanto é vendida? R$2, R$3, R$5? No mínimo R$1,50. Então, que poderíamos, porque não tem problema de temperatura, que é o grande limitador desses países fora dos trópicos, em que os invernos são rigorosos, a temperatura fica abaixo de 0, o solo fica congelado. Temos uma qualidade, não é, nesse aspecto. Não é, Temos energia, principalmente do sol, porque mesmo que não chova, dizer assim, não, porque a energia hidrelétrica, os reservatórios estão baixos, mas nós temos o sol, que poderíamos aproveitar, e não existe aproveitamento aqui no estado de Alagoas de energia solar. Nenhuma alternativa. Não estão usando, mas a tecnologia está aí. Ela existe. Disponível. Inclusive, temos agora uma fábrica montadora de painéis aqui no Polo, né? Cloroquímico de painéis solares. Temos esse outro sistema que eu falei, concentradores solares, que gera vapor e o vapor toca a turbina. E temos frutas, que aliás é um clima extremamente adequado para isso. Porque para você ter uma ideia, uva, nas Serras Gaúchas, eles têm que fazer 7 ou 8 sulfatações por cada safra. Um custo enorme. Aqui você não precisa, porque a umidade relativa é baixa. Você muito sol. Infelizmente, estamos nos minutos finais da nossa entrevista e tendo essa oportunidade rara de ter uma aula do professor Mullion sobre desenvolvimento sustentável, né, na convivência com a seca no estado de Alagoas. Eu perguntaria, professor, falta mais a gestão pública, beber na fonte do conhecimento científico das universidades, da pesquisa, já que elas estão disponíveis aí para serem utilizadas? Infelizmente falta, sabe? É diferente no nosso sistema. Nos Estados Unidos, por exemplo, as universidades estão integradas com a sociedade, estão resolvendo o problema da sociedade. Aqui parece que os nossos gestores, eles não se preocupam com isso. Esses conhecimentos são de domínio público, nós não temos que reinventar a roda, temos que só botar ela para rodar. E lembrar que este aqui é um estado abençoado. Tem muita água, tem muita energia disponível, só falta gestão. Não é à toa que o estado de Alagoas, né, é Alagoas. Alagoas, exatamente. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Uma satisfação, obrigado também pelo convite. Eu sempre gosto, que acho que a gente vai falando. Eu faz já quase 25 anos que eu venho falando a mesma coisa, mas não continuo com a esperança de que um dia vão me ouvir e nós vamos ter o estado de melhor IDH do Brasil e de melhor renda per capita. Eu espero que isso ocorra antes de eu morrer. Certamente, vamos torcer por isso, professor. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, telespectador, pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.